Aí pessoal, voltando aqui mais uma vez, a gente vai ver uma outra parte aqui da folhinha, junto, acompanhando, parar aqui de movimentar. Tá, a gente vai falar sobre a radiação gama, tá? Após a emissão de uma partícula alfa. Então, radiação gama, partícula alfa, quando o núcleo de um átomo, né, de rádio, tá? Esse é o elemento aqui, rádio, Ra, emite uma partícula alfa, ele se transforma em esse Rn. Eu não sei o que é o Rn, não lembro o que é essa partícula. Tá? Deixa eu pesquisar aqui que eu não estou lembrando o que é o Rn. Tá? Deixa eu ver aqui, elemento. Estou pesquisando, não estou lembrando dessa partícula. Geralmente sempre sei, né? Qual é o elemento que ele está. Elemento é radônio. Ah, muito bem, né? Radônio Rm e rádio. Tá? Desculpe aí o esquecimento, mas é bom pesquisar mesmo. Então, nesse momento, o que aconteceu entre essas duas partículas aqui, ó? Tá? Após a emissão da partícula, você sabe que na emissão da partícula alfa, a gente, o que acontece? A gente perde 4, né? Então, 6 menos 2 aqui vai ser 4. Então, ele perdeu aqui 4, né? 4 dessa parte aqui da massa, tá? E do número atômico 88, ele vai perder 2 também. Então, de 88 ele passou para ser 6. Então, aqui houve uma modificação dessa partícula. Então, nesse momento, né, o radônio, tá certo? Um elemento se torna-se um metaestável. O que é um metaestável? Um metaestável é que ele sai do seu ponto de equilíbrio, tá bom? Então, ele estava equilibrado quando ele era rádio, tá certo? Aqui em cima, nessa situação. Aí ele perde 4, né, elementos, né, devido à partícula alfa, e perde 2, né, da sua massa, né, do seu número de massa, perde 4 do seu número de massa, desculpe, e aí perde mais 2, tá certo? Aí que acontece? Devido a essa condição, logo em seguida ocorre a emissão de radiação gama. Esse processo resulta em uma maior estabilidade do núcleo. Então, quer dizer, essa situação da partícula alfa deixou ele praticamente fora de equilíbrio. E aí, quando entra o raio gama, ela representa estabilidade. Então, podemos representar que essas emissões no meio de equações. Então, vamos ver aqui a situação, né? Então, aqui no seu número de massa, tá? Ele perdeu o quê? Ele perdeu 4, tá? Então, o símbolo de 4, positivo, perdeu, tá? Ele se tornou radônio, tá? Aqui na sua situação de massa. No seu número atômico, tá? Ele perdeu 2, ele é 88, ele perde 2, ele passa a 76, e uma outra situação em que ele se transforma. Aqui vamos ver na situação dos raios gama. Se percebe que nos raios gama, o que acontece? Não alterou em nada, porque os dois são zero, tá vendo? Então aqui está um pouco fora de foco, que ele está balançando. Então, se você for perceber, o que aconteceu? Não mudou nada nos raios gama, tá vendo? Eles ficaram praticamente iguaizinhos, tá certo? Iguais no seu número de massa, no seu número atômico também, no radônio. Por isso que eles têm essa estabilidade. Tá? Emissão de raios gama. Emissão de raios gama, radiação do raio gama após a emissão, né, de uma partícula alfa beta. Tá? Quando um átomo de césio, tá, de 137 e número atômico 55, emite uma partícula beta, tá certo? Aqui seria uma partícula beta, né, gente? Deixa eu até trocar aqui, que isso aqui é falha, tá certo? Deixa eu trocar aqui, que aqui é beta, tá bom? Eu li alfa, mas é beta. Ele se transforma, tá certo? Em 137,56. Então ele aumenta 1 no número atômico. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver, se o pessoal não vê, né? Então aqui aumenta 1,
vai para o 56, e aqui permanece inalterado o número da massa dele. Tá? Nesse momento, né, o bário se encontra num estado metastável, ele perde o equilíbrio, tá certo? Devido a essa condição. Logo em seguida ocorre a radiação gama. Esse processo resulta em uma maior estabilidade do átomo, já vimos que não altera nada. Podemos representar essas emissões da seguinte equação. Então, nós temos aqui o césio, tá certo? Que o número de massa permanece o mesmo, o número atômico aumenta mais 1, tá certo? Aqui mais abaixo, né, pela influência da partícula gama, né, eles ficam exatamente iguais. Se ficam iguais é porque esse átomo, né, aí ele está estabilizado, né? Então, um pouco mais para baixo, vamos ver transmutações. Quando o elemento químico passa por um processo de emissão espontânea, tá? De emissão espontânea de radiação, e como resultado transforma-se em outro elemento. Então, como resultado da radiação, como resultado transforma-se em outro elemento, né? Esse fenômeno é denominado transmutação natural. Transmutação, por outro lado, quando as transmutações são realizadas através de bombardeamento, né, de núcleos estáveis por partículas como alfa, prótons, nêutrons, entre outras, tá? Entre outras transformações. Essas transformações são conhecidas como transmutações artificiais. Então, quando então, o que ele quis dizer aqui? Que certos elementos químicos eles se transformam de maneira natural. Então, é isso que ele quer dizer. E, por outro lado, quando um determinado elemento, de uma maneira artificial, né, sem ser da natureza, tá, o homem consegue fazer isso, bombardeia esses núcleos, eles, né, estáveis, né, com outras partículas, aí eles se transformam em transmutações artificiais. Foi o cientista Rutherford, né, que obteve a transmutação artificial. Então, aqui temos uma situação, tá? Aqui, deixa eu ver, não tem assim algo que eu possa, analisar. Aqui isso aí é um elemento de nitrogênio. Nós temos aqui 14 no seu número de massa, seu número atômico 7. Nós temos uma situação da partícula alfa, tá? Que aqui ele perdeu 4, né? Tá? Aqui ele perdeu 4. Tá? E o que acontece? 14, 15, 16, 17. Não, aqui ele não perdeu 4, não. Ele perdeu 3. Tá? Aqui ele perdeu 3. Nessa partícula aqui, né? Foi para 17. Tá? 17. Então, aqui, vamos analisar. Ele aumentou. Então, ele recebeu, né? De 14, 15, 16, 17. Aqui é 3. Ele recebeu 3. Tá? Peço desculpas aqui na comparação porque eu não percebi. Aqui era 7, né? Tá? Ele ganhou uma só. Ele ganhou um elemento. Foi para 8, né? Aqui não deu para fazer uma explicação legal, tá? Fiquei meio fora de foco, tá? Aqui, o que acontece? Aqui nessa observação, dá-se a entender que ele ganhou de 14, ele foi, aqui teria que ser 18, né? Mas aí ele perdeu 1, ficou com 17, é isso que ele está experimentando. Aqui é 7, né? Ele teria que estar com 9 aqui, mas como ele perdeu 1, ficou 8. Então, talvez seja essa explicação, tá? Porque aqui o sentido do mais é perda, tá certo? Aqui tá meio fora de foco, pessoal. Hoje eu tô meio enrolado, hein? Gente? Pera aí. Vamos voltar aqui, ó. 14, tá? Ele perdeu 4. Tá? Teria que estar com 18 aqui, né? 14 mais 4 é 18, tá? Mas como ele perder aqui, né, na química, perderam, né, elétrons, no caso aqui, elementos, é sempre no mais é perda, daí menos é ganho. Então o que acontece? Era para estar 18, ele perdeu 1, ficou 17.
Aqui, ó, 7 mais 2 não é 9? Sim, é 9. Na matemática normal é 9. Mas como ele tem o positivo aqui, o positivo indica que ele perdeu, né? Então 9 menos 1 vai ficar 8. Então esse mais 1 aqui indica a perda de um elemento, de uma situação do elemento, tá? Tá bom? Desculpa aí atrapalhada, tá? Então vamos pegar aqui, legendas, tá? Então atualmente grande parte dos radioisótopos utilizados em medicina são produzidos por meio de transmutações artificiais, tá? Onde a gente tem o nitrogênio, oxigênio e um próton, tá? Então isso aí é acompanhamento da leitura. Foi meio enrolada, mas saiu aí mais ou menos para você acompanhar, você que, né, gosta dessa situação aqui, tá? Aqui eu fiz um resumo, tá? Deu pra gente, né, dar uma situação. Agora nós vamos pro exercício, tá? Já volto com ele.